Shabbat Shalom. A gente está começando mais uma Perashá da semana, Perashá Bo. A gente continua o legado, né, do livro Shemot, né? A gente está na terceira Perashá, né? Shemot, Vairá e Bo. E nessa Perashá a gente vai estar falando de temas atuais, né? Não é do coronavírus, não. O que mais? Não é do acordo do século, não é do Holocausto, né? O que mais que está acontecendo esses últimos dias? A gente tem falado bastante de várias coisas, né? Várias coisas, e é tão atual e tão interessante a gente poder ver que o mundo está uma loucura, mas a gente está aqui, né? Esse mundo está aqui. E essa Perashá eu pensei muito, eu passei acho que umas 10 horas só escrevendo ela, né? Na verdade, ela é resumo de várias coisas que eu vou escutando, estudando, e a gente acaba gerando essa Perashá. Eu espero que vocês gostem, e vamos que vamos, tá? Na Perashá Bo, quando Israel, na Perashá dessa, a gente vai falar muitas coisas, como eu falei, quando Israel declara sua independência, o Estado de Israel, os primeiros anos vieram muitos refugiados da sobreviventes, acho que é a melhor palavra, sobreviventes do Holocausto, que na verdade não é Holocausto, tá? É Shoah. Shoah é a palavra correta. Muitos sobreviventes do Shoah para a terra de Israel. E muitos vieram da Polônia, da Alemanha, do leste europeu e se estabeleceram na terra de Israel. E logo que cai o governo nazista, sobe um outro governo. E os alemães, imediatamente eles querem tratar de fazer uma indenização. Não querem deixar passar o tempo. Vamos resolver esse negócio, vamos fazer uma indenização. Isso gerou uma polêmica muito grande em Israel. O quê? Depois das atrocidades que fizeram com a gente vai ter que receber esse dinheiro? Muitos disseram, aceitamos ou não aceitamos? Porque sim ou porque não? Se apropriaram das nossas coisas, das nossas lojas, dos nossos terrenos, das nossas casas e das nossas vidas. E agora, num passe de mágica, vamos dar um dinheiro aqui, olha, acabou, mãos lavadas, né? Vamos acabar com isso, ó. Eu não devo nada para vocês e vocês não devem nada para mim. Como se o dinheiro pudesse comprar tudo. Né? E o dinheiro, a gente pensa, muitas pessoas pensam que todo mundo tem um preço. Mas não. Não mesmo. A gente vai voltar a falar sobre esse tema, como é que, naquela altura, os sobreviventes do Shoah se comportaram. E aí a gente vai entender qual é a resposta para isso. Mas a resposta a gente vai ver na Perashá, né? Que a gente vai abrir, que é o processo da Geulah, da saída do povo de Israel do Egito. Semana passada eu falei que tem sete pragas, né, na Perashá Vairá. E ela foi ditas nas 7 pragas na Perashá Vairá. Até naquele momento o Faraó tinha livre-arbítrio. Agora nessas Perashot, acabou o livre-arbítrio dele. O Faraó, ele é o único homem que não tem livre-arbítrio. Deus tirou ele. Então, por isso, o coração dele ficou duro. Então, nessas 3 pragas, a gente vai ter a praga da escuridão, né? E essa praga vai acontecer algo antes dessa praga. Vai acontecer nessa praga.
a gente vai ver que as primeiras mitzvot da Torá vai estar escrita nessa perashá, que é a primeira mitzvah é o Birkat HaChodesh. O Birkat HaChodesh, a santificação do mês. É a primeira, quando alguém perguntar qual é a primeira mitzvah da Torá, aí você vai falar, não, está escrito no livro de Shemot, na perashá Bo, a mitzvah de santificar o mês. Olha que interessante. A gente já poucas vezes sabe dessas coisas. Depois, qual é a segunda mitzvah que vai aparecer? Vai aparecer a mitzvah, né? A mitzvah de Korban Pessah. Korban Pessah, o sacrifício de Pessah, né? E a mitzvah de Hametz Matzah, Matzah Hametz, a mitzvah do Tefilim, a mitzvah do Pedion Ben, redimissão dos primogênitos. Então, se a gente for pegar a perashá, a gente vai ver essas perashiot e vai falar dessas mitzvot que vai aparecer agora. E quando falamos nessa última praga, que é chamada Makat Behorot, a praga do primogênito, né, a morte dos primogênitos, a gente vai pegar a Torá. Eu estou aqui com a Torá viva, tá? É uma Torá muito boa. E também eu tenho a Torá, a Lei de Moisés, que é muito interessante também, é a mais antiguinha. E tem a da Azulzinho, que é da livraria Sefer, e todas elas em português. Eu gosto dessa aqui porque eu já tenho, acho que ela uns 20 anos, e ela tem uma leitura mais gostosa. E ela fala assim, Deus disse a Moisés, há uma praga a mais que eu enviarei contra o Faraó e o Egito. Após esta, ele enviará vocês desse lugar. Quando eles nos vierem, eles realmente te expulsará dali. Agora, fala ao povo discretamente que cada homem peça ao seu companheiro artigos de ouro e prata, e cada mulher faça o mesmo, pedindo às suas amigas. A gente não entende isso aqui. Procura. Primeiro, vamos agora analisar isso. A gente está para sair do Egito. Tem a praga da escuridão. E no capítulo 11, vai começar esse capítulo dizendo, olha, peça, por favor, na linguagem, isso, bevakashá, por favor, peça aos egípcios, panelas, seria isso, kelim, né? Panelas de ouro e prata. E a gente vê que os egípcios vão dar essas panelas de ouro e prata para o povo de Israel. Mas, na verdade, é emprestado. Emprestado. E quando você empresta uma coisa, você pensa que você vai rever essa coisa, né? Mas a gente levou, né? A gente saiu, na verdade, era para 3 dias, né? A gente falou, Moisés falou para o Faraó, 3 dias que a gente vai lá fazer nossa festa e a gente vai voltar. Mas, na verdade, não, a gente saiu do Egito, saiu. Né? E a Kadosh Baruch Hu vai falar para Moshe Rabbeinu, por favor, fale ao povo. Por favor. Olha aí, por favor. Que cada homem e cada mulher traga utensílios de prata e ouro. E antes de sair, peça aos egípcios. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Né? Deus precisa pedir por favor para as coisas? Deus precisa, por favor, Alberto, faz isso.
Não. 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 Não, Não, porque Deus não é nosso criado. Aham, mas ele próprio pede favor. Só para você ver como é que é uma coisa que a gente não entende. E se a gente, eu costumo falar para meus alunos e para vocês agora, que a Torá Kedushá, Maral de Praga, vai explicar uma coisa. O que é a Torá? Imaginem uma árvore com troncos frondosos e com cascas, né? E essas cascas são que quando você vai meter a mão, elas vão cair. Mas cada vez que você mete a mão, vai aparecer mais cascas, porque ela é muito cheia de cascas. E essa simbologia, eu estou tentando da forma mais simples possível falar, que é a Torá Kedushá. Cada vez que a gente vai estudar a Torá, é como se estivesse descascando comentários, detalhes, e é infinito. Entende? Isso está escrito no Sefer Nefesh Hai, do Maral de Praga. A Torá é uma coisa infinita. E às vezes a gente não consegue entender um pasuk, mas aquele pasuk, a gente vai estar entendendo que Deus quer trazer uma mensagem para o povo de Israel. A pergunta é: o povo de Israel, o que eles fizeram? Eles pegaram e não devolveram. Como é que se chama isso? Quando você pega uma coisa e não devolve? Falem! Roubo. Roubar. Roubo! Peraí, Rabino, você está dizendo que o povo de Israel roubou? E uma coisa de curiosidade, gente. Esse é o único passuque que Deus pede por favor. Deus não pede por favor. Por favor, Marcelo, bota o queridinho. Por favor, bota o tefilim. Por favor, Antônio, cumpra Shabbat. Por favor, Alberto, coma caché. Por favor. David, por favor, estuda a Torá. Manuel, por favor, bote o tefilim. Não, Deus não pediu isso. Deus pediu, não pediu, ele ordenou. E botarás o tefilim como sinal na sua cabeça e no seu braço, como sinal eterno. Coma caché, a gente está estudando como cachiruta, a gente está aprendendo muita coisa. Baruch Hashem. Mas Deus ordenou. Deus ordenou. Mas nesse passuco ele fala, por favor, vá lá. Pegue emprestado praticamente as panelas de ouro e prata. É intrigante, gente. A gente está parecendo... Olhando nesse olhar, o que a gente está tentando mostrar para a gente aqui? E os nossos sábios debruçaram na nossa Torá Kedushá por séculos de comentários. Rashi, Abravanel, todos esses grandes Rabino Rambam trouxeram uma opinião interessante sobre esse tema. Até hoje, muitos rabinos pensam, que coisa. E a primeira eu vou dividir em 3. Contraponto a falta de livre-arbítrio do faraó. Interessante. E a fé? Logo pediu emprestado aos egípcios. Não é bonito. Não é pedir e não devolver. Eu sou daquela frase, e eu costumo falar muito, tem 2 coisas que não voltam mais. O tempo perdido e os
livros emprestados. São duas coisas que não voltam mais. O tempo perdido e os livros emprestados. Então, quem emprestei os livros, por favor, traga. Então, a gente está tentando agora vou botar mais fogo na lenha. Eu acho que essa aula está melhor porque eu estou com vocês, né? Senão, porque quando eu gravo sozinho, eu fico tímido. O povo não roubou. Sabe por quê? Quem pediu para fazer isso foi a Hashem. Foi a Kadosh Baruch Hu. Foi a Kadosh Baruch Hu que pediu. E aí a gente vai questionar. Poxa, a gente pegou essas panelas há 3.000 anos, a gente não devolveu essas panelas. Na verdade, como fala Klilim, a Torá fala utensílios, são as panelas de ouro e prata. A gente não devolveu. E isso é quando a Hashem ordena. Então a gente fez essa verá, a gente pecou, roubou essas panelas e tudo. Aí agora a gente vai ver no capítulo 12. A gente vai pegar no livro de Shemot, capítulo 12, da Perashá Bo. A gente vai, nessa descrição, a gente vai falar de Pessa. Literalmente é relacionado a Pessa. Que o Egito pressionou fortemente para que o povo de Israel fosse embora, porque todos estavam morrendo. Ninguém queria mais aquelas pessoas ali. Então, as pessoas estavam ali tordoadas na praga da escuridão. E aí vai acontecer o seguinte, a gente vai chegar, olha, fulano, me presta a panela. Olha, pega isso aqui, ó. Pega, vai embora. Você não quer estar perto de uma pessoa, você dá o que ela quer e ela vai embora. Né? Então o egípcio não queria ficar perto de Israel. Então, tanto que eles deram os utensílios de prata e ouro, e também deram vestimentas. E aí a gente vai tentar entender mais essa conexão, que não vai começar nessa perashá. A gente vai ver que... Deixa eu só abaixar aqui, que está fazendo barulhinho e está me indicando. Aí eu perco a concentração. A gente vê que isso não começa nessa perashá. Boa. Quando que começa isso? Na perashá, no livro Bereshit. Na perashá Lech Lechá. Lech Lechá vai falar de quem? Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu. E no finalzinho dessa perashá, Lech Lechá, capítulo 15, vai falar um pacto que a Kadosh Baruch Hu vai fazer com Abraham Avinu e vai dar uma nevoá, vai dar uma profecia para Abraão. Olha, Abraão, agora vai acontecer um momento triste para os teus descendentes. Eles vão ser levados para o Egito. Eles vão ficar lá 400 anos. E eles vão ser escravizados. Eles vão ter problemas seríssimos. Mas não se preocupa, Abraão. Eles vão sair. Eu vou tirar eles com mão forte. E vou deixar eles saírem com fortuna, com muita fortuna. Olha, Abraão, eu a garanto.
Gente, abram a Torá no capítulo 15 da Perashá Lech Lechá do Sefer Bereshit. Você vai estar lá vendo essa coisa, que é maravilhosa. Né? E a gente vai ver que isso aí não tem nada a ver com o povo de Israel. A gente está fazendo o quê? Cumprindo uma profecia que a Kadosh Baruch Hu fez para Abraão Avinu. Que um dia ia tirar os filhos de Israel do Egito com mão forte e levá-lo para a redenção e ia trazer todo mundo o dinheirinho no bolso, né? Até então a gente entende isso. Rashi, um dos grandes comentaristas da Torá, ele fala que é com grande riqueza. Essa frase significa que saíram com muitos, mas muito bens. Assim aconteceu. E assim a escravidão do Egito acabou, mas tudo que tinha de bens físicos, o povo de Israel não pôde levar. Ou seja, suas casas, eles não puderam levar. Mas Deus tirou o povo de Israel com mão forte. O mais importante é que saímos do Egito com o... É mais importante... A pergunta é agora, é tão importante a gente sair do Egito com dinheiro? Né? O que é relevante? Por que tem que sair com dinheiro? Dinheiro na mão é ventaval? Ou money, 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 money? Dá para até botar uma vinheta aí. Não. Ou seja, será que vai ter no caminho do Mar Vermelho, que atravessar, a gente vai atravessar lá e vai ter uma outlet, a gente vai ter uma Black Friday e vamos comprar tudo, né? Tô podendo, eu tenho dinheiro. Né? Para que levar dinheiro? Né? Ir para essa Black Friday, comprar aquela televisão de quantas polegadas para assistir o campeonato, ver o Benfica perder? Tô brincando, gente. Aí a gente vai ver que o neto de Rashbam, ele vai fazer um comentário na Torá. A prova que os egípcios viram isso com bons olhos. Eles queriam que os judeus abandonassem eles logo, porque a partir do momento que os judeus saíssem, a praga da escuridão ia acabar. Né? Então o que o Gigi estava falando? Olha, vai embora, pega tudo. Pega tudo, olha, leva tudo. Leva até minha sogra, se você quiser. Mas vai embora. Não, aliás, leva minha sogra. Tem um outro rabino, e ele se chama Abraham Imber Ezra. Ele traz outra opinião, que sim, houve um engano. E há quem diga que os nossos pais e patriarcas foram ladrões. Há pessoas que digam que não, que o nosso povo que estava no Egito roubaram. Mas esse rabino ele vai dar a resposta bem clara. Ele diz assim, olha, Habibi, se vocês estão dizendo que a gente roubou, então vai reclamar com Hashem. Porque nós somos tementes a Hashem. E Deus é que mandou. E tudo, na verdade, a resposta correta, tudo foi criado por Kadosh Baruch Hu. Ele criou esse plano, ele criou esse planeta, ele fez o homem, ele fez vocês, ele me fez. Tudo, o ouro e a prata, tudo pertence a quem? A Kadosh Baruch Hu, Bevakashá. Se você está reclamando, reclame com quem fez. Foi Deus. E se ele disse que era para fazer, a gente fez. Então, não bote a culpa no povo de Israel. Botem em Kadosh Baruch Hu.
ele fez também, e é muito interessante essa concepção, que muitos goíns falam, muitos não-judeus falam, vocês estão roubando a terra de Israel. Os palestinos estão lá há bilhões de anos. Não. A Torá fala que antes do povo de Israel, antes de Abraão Avinu chegar à terra de Israel, quem morava lá? Valendo 1 milhão. Os 7 povos cananeus. Certa resposta. Eu queria ter um filho assim. Aí você fala, nem tanto, mestre, nem tanto. A gente vai ver quem fez a terra de Israel foi a Kadosh Baruch Hu. E aí, Bevakashá, viviam os cananitas ali. Mas Hashem, ele vai dizer o seguinte, olha, acabou para vocês, cananitas. Vocês acabaram. Essa terra eu vou jurar ao povo de Israel. Israel roubou a terra. Nós roubamos a terra de Israel. Nós tiramos a terra do povo dos palestinos ou dos outros povos que ali viveram, os filisteus, ou outros povos que ali conquistaram. Vocês estão ouvindo? Senhores, vocês estão ouvindo? Eu estou com receio. Alô? Eu estou ouvindo. E a fé? Eu também. E a fé é outra. Voltando ao raciocínio, quem deu a terra de Israel? Quem deu a terra de Israel foi a Kadosh Baruch Hu. E a Kadosh Baruch Hu é quem fez e que deu a terra de Israel. Vocês viram que eu comecei falando dessa perashá com temas atuais, com temas que a gente viu agora recentemente na semana, o acordo do século, aí a gente vai ver que o que o Israel falou? Queremos um país. Aceitamos a criação do Estado palestino. Qual foi a resposta do povo palestino? Da sua liderança? Vamos ver se vocês estão antenados. Estão lendo o que eu escrevo? Não aceitaram. Não aceitaram, mas eu queria falar o que o Abbas falou. O Abbas disse que preferia morrer e que continuava assim. Na verdade, ele vai morrer, está no caminho, todo mundo vai morrer. Mas a questão é a seguinte, ele falou 1000 vezes não! Ele falou não. 1000 vezes não. Israel não roubou a terra. Israel não roubou a terra de Israel. A terra foi dada ao povo de Israel. Deus fala no Pasuk que a terra é tov meod. Muito, muito boa. Se cada judeu entendesse a importância da terra de Israel e a Torá da terra de Israel e a conexão para Geulah, tanto que a gente saiu do Egito, a gente não foi lá para Canadá. A gente foi para Canaã, a terra de Israel. Então, a Kadosh Baruch Hu está tentando mostrar para aqui que a Hashem quer dizer que nós temos um lugar para ir. É uma forma de dizer que cumpriu o que Hashem ordenou. Isso foi que o povo falou. E ninguém roubou. Porque Hashem é dono de toda a existência e todas as matérias, tudo. E por isso que o povo de Israel fez o que ele mandou. Outra vez, o Pasuk 11, do capítulo 11 da Perashá,
do livro de Shemot, vai falar. E que Moisés disse ao faraó, né? A gente vai ver que antes disso, Moshe Rabbeinu vai falar ao faraó, vamos 3 dias ao shopping outlets no Sinai. Foi isso que Moshe Rabbeinu falou. A gente vai lá, vai pro cassino, 3 dias lá, e vai voltar tranquilo, vamos ali para o Mar Morto, Mar Vermelho, vamos estar tranquilos, ali no Mar Vermelho, 3 dias descansando, e voltamos para o Egito. Foi isso que ele quis dizer para o faraó. Foi isso que ele falou? O silêncio é que deixa o rabino perplexo. Será que eles estão escutando? Alô, retorno! Retorno! Vou cantar. Roda, roda, roda e avisa. 1 minuto pro comercial. Estão ouvindo? Sim, Terezinha! Estão ouvindo? Tá bom. Sim, estamos ouvindo. É porque vocês estão tão quietos que eu tô com medo. Estamos escutando, estamos ouvindo. Eu não sou nem a Regina Duarte, eu tô com medo. Estamos atenção. Estamos ouvindo. Então, gente, Moshe Rabbeinu vai dizer, olha, vamos lá no Outlet, vamos sair, vamos rezar, vamos adorar o nosso Deus, que a gente vai voltar. Na verdade, o povo dissera que vão voltar, mas vão ficar 3 dias, mas eles nunca voltaram. Foram para forever, foi para sempre. A gente viu que eu falei 3 opiniões, né? Eu já falei 2, agora eu vou falar a terceira. Senhores, aqui não há presente, né? Os egípcios não deram. A gente pediu, eles deram. Muitas vezes você pede uma coisa, eu posso dizer não posso dar. Ô tio, me dá 5 euros aí, me dá 5 real, me dá 5 shekels. Geralmente as pessoas que pedem fazem isso. Me dá 5, eu estou passando fome para comprar um pastel. Que você vai dizer, olha, desculpa, eu não tenho. Não é verdade? É assim que a gente, ou tenho. No caso, os egípcios disseram, o povo de Israel disse, olha, me dá as panelas de prata e de ouro. E os egípcios, por favor, vai. Se é só isso, vai. Leva até minha sogra. Mas não é um presente. Não é um presente. Quantos anos o povo de Israel esteve no Egito? Quantos anos? Desde a descida? 40. Não, a gente já falou isso, José. Não, 80. O povo de Israel esteve no Egito. Teve 80 anos. Não, nem 240, nem 80 anos. Por favor, fechem o negócio. Eu já falei para vocês uma vez, vou falar novamente. 210 anos. Pronto. Sim. Ai, 210. 210 anos, agora o Marcelo, mas e aí, ué? Não é 400? Como é que tu vai botar agora 210? Tem alguma coisa errada nesse cálculo. Quando a Kadosh Baruch Hu vai falar para Abraão que o povo vai ficar 400 anos no Egito, na verdade ele não está falando no futuro. Ele está falando com ele, com o próprio Abraão, que desceu a primeira vez ao Egito com sua mulher Sara. Então, desde a primeira vez que o Abraão hebreu, desceu ao Egito, se conta 400 anos. Mas o nosso patriarca Jacó desce ao Egito, ele fica 210 anos. Então, não tem favores aqui, não tem regalos, não tem lava-jato, não, lava-jato é roubo. Não tem, assim, amigo do presidente, aqui não tem prendas, como fala aqui em Portugal. Tem prendinha, olha, bota embaixo da mesa. Aqui, ó, bota embaixo da mesa, vamos resolver essa questão. Não existe isso aqui. Nós descemos com 600 mil almas, saímos do Egito com 600 mil almas, descemos ao Egito com 70,
trabalhamos 210 anos e não recebemos nenhum dólar, nenhum euro, nenhum pound, nenhum real, nenhum shekel, nada. Zero. Então, por favor, antes de a gente sair, vamos prestar a conta. Passa lá no RH. Vamos fechar a conta para pagar a indenização dos 210 anos que trabalhamos forçadamente. Existe uma mitzvah, gente, muito importante na Torá, que essa mitzvah é a seguinte. Se um judeu roubou ou pegou um dinheiro ou emprestou e não tem um dinheiro para devolver, o que ele vai se tornar para poder pagar? Vamos ver se vocês estão antenados com a nossa Torá aqui do chá. Escravo! Certa resposta. Queria ter um filho assim. Né? Nem tanto, mestre. Escravo. Escravos. E aí ele trabalha quanto tempo para pagar a dívida dele? Tan, 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 tan. E a fé, meu? 7 anos. 7 anos, Antônio. 7 anos. E depois, o que ele vai ser? Liberto. Liberto. Livre. Livre. Mas ele terminou o trabalho dele, ele vai embora, não leva nada no bolsinho? Ele vai trabalhar, ele vai pagar a dívida dele, e o patrão, ou escravo, ou como é que se fala em português? O seu amo, ele é obrigado pela Torá, isso é Alahá, tá? De dar o dinheiro para aquele escravo que está sendo livre, para ele começar a vida. Então a gente começa a entender que a gente não roubou nada. Na verdade, isso é a terceira opinião, muito bonita. O senhor do engenho, né? O senhor, o dono dos escravos. E essa explicação, né? Outra explicação. Rabino. Pois. Só uma pergunta. Ele tem a opção de continuar como servo? Ele tem essa opção, não tem? Você está dizendo que ele teve a síndrome de Estocolmo, é isso? É mais ou menos isso. A síndrome de Estocolmo. Se apaixonou pelo seu torturador. Olha aí, a gente também é cultura, né? Cadê a doutora Nogá, que ela não está? Ela ia adorar. Né? Síndrome de Estocolmo. Você está pensando que eu não sou? Eu não sou culto? Eu sou cult. A escravidão foi abolida lá no Brasil e aqui em Angola. Não sei como é que é na Torá. A Torá, sim. As pessoas no tempo bíblico, elas pagavam. Né? A gente vai ver que a Torá bíblica na terra de Israel era totalmente diferente das nossas situações hoje em dia. Tanto que tinha cidade de refúgio, né? Tanto que tinha os escravos. Mas vamos seguir o pensamento. Vamos fazer o seguinte pensamento. Isso está na Torá, é Deoraita. Isso é Deoraita. A gente vai ver nos livros, acho que é Vaikra, vai contar essa história. Mas como eu falei, é preciso pagar essa pessoa para não sair com a mão com a mão vazia. Isso se chama mispat. Justiça. A mishpat é a justiça. É justo que a pessoa que trabalhou e que deva receber o que trabalhou. E o povo de Israel estava saindo, mas ele também precisava receber. Gente, vamos pensar o que é escravidão. 210 anos não é uma coisa que, ou seja, eu era escravo, meu pai era escravo, o meu avô era escravo e meu tataravô era escravo. De fato, que a Torá fala que a escravidão começa a ser mais
firme com o nascimento de Miriam, como eu falei, mas depois que morre o último patriarca, sobe um faraó, acabou. Morreu o Yosef, acabou. Esse povo está crescendo muito, vamos botar para trabalhar. Lererere, psh, psh. Né? Vida de negro, tem essa música, tá, gente? Acabou. As pessoas precisam ter justiça. As pessoas precisam ter justiça. Se não há justiça, o mundo, a gente não vai ter ordem, o mundo acaba. Mas a gente vai ver que Hashem pede, por favor, dai as panelas. E foi um pedido, como eu falei, eles deram. E era um direito do povo de Israel. Né? Essa explicação é uma explicação que tinha, como eu falei, os egípcios tinham imóveis, os hebreus tinham imóveis, tinha uma condição, e também como se fosse uma indenização. E eles podiam, a única coisa que eles podiam até levar era o sofá com os burros dos egípcios, que eram fortes. Então, esse ouro e prata tem uma explicação. Essa era como se fosse uma indenização. Ninguém está roubando. Ah, mas a gente falou que era 3 dias. Senhores, vamos pensar. Na Perashá da semana passada, Vairá, eu expliquei muito bem. Como é que eu começo a falar Perashá Vairá? Que o povo de Israel estava gemendo e reclamando que subiu aos céus. Eles estavam em que nível? De animais. Falei que o nível de tumá, o nível de impureza do povo de Israel no Egito era 49. Muito baixo. Com 50 acabou. Aí, por isso, subiu aos céus e disse, lembrou Hashem do pacto com quem? Com Abraão, com Isaac, com Yaakov. E aí a gente vai ver que Deus vai tirar esse povo. Mas um exemplo, gente, o que eu estou tentando dizer é que esse povo, uma pessoa que é acostumada com uma vida simples, ela já sofreu muito, geralmente, infelizmente acontece, muitas mulheres acontece isso, o marido só humilha, o marido só destrata, ela não tem um carinho, ela é só uma ama de casa, a autoestima dela vai abaixar. Não, e ela vai, com o tempo, vai sim ver, não, realmente, eu sou um lixo, eu não presto, eu só servo para ganhar isso aqui. E graças a Deus que eu tenho 2 P, pão e pau. Pão e pau. PP. Né? E eu devo apanhar porque eu mereço. E essa sociedade hoje acontece muito isso, essas violências femininas, essas violências psicológicas que fazem a pessoa ficar baixa. E agora imagina que trazendo isso para a nossa Torá aqui do chá, para vocês entenderem. O povo de Israel estava assim. O povo estava assim. Primeiro, já começaram a matar os bebês. Segundo, cortaram a palha. Tem que fazer tijolo, te vira. Terceiro, apanhar. Não tem tempo para pensar. E aí, Deus vai dizer, por favor, fala para eles. Por que a Kadosh Baruch pede para eles falarem? Porque o povo de Israel era de Sadiquim. Mesmo numa situação muito difícil,
e mesmo estando num lugar cheio de tumá de impureza, o povo de Israel não deixou de ser sua essência. A sua essência que é o povo de Israel. Que é o pacto de Abraão, Isaac e Jacó. O recato das tendas no Egito, das casas do Egito, levou para as tendas no deserto. Esse povo que é o povo de Israel, um povo santo, não conseguia dialogar. E também vem outro Midrash, que é a Gemara, no Masechet Berachot. Deixa eu ver se eu lembro o Amud, a página. Capítulo 9, Amud Aleph, primeiro. A Gemara vai falar o seguinte, que Hashem diz em meia palavra, não deixar as coisas como estão. Ou seja, quando a gente é assaltado, quando a gente é roubado, quando a gente é ultrajado, Rabino, não vamos mexer nisso. Deixa para lá. Não, isso não é nosso. A gente não... Vamos evitar confusão. Não. A Kadosh Baruch Hu vai dizer, não. Vocês têm que lutar por aquilo. E isso vai relembrar uma história também da Gemara, que vai falar que na Gemara do Pesachim, acho que é isso, Sanedrim, vai falar o seguinte, que na época do imperador Alexandre Magno, Alexandre o Grande, os egípcios vieram fazer uma acusação para os judeus na frente do imperador. E essa acusação era bem legítima. Nós somos os descendentes dos egípcios que eram donos dos escravos hebreus que fugiram. Viemos aqui perante o imperador Alexandre Magno recuperar as coisas que esses hebreus roubaram. Está aqui, pega aqui a Torá. Está escrito na Torá. Eles falaram isso para o Alexandre Magno. Que eles pediram emprestado, mas nunca devolveram. E a corte disse, não, realmente, né? Realmente, o povo de Israel tem que fazer uma indenização. Roubaram. Pegou emprestado e não devolveu. E a Gemara vai contar essa história bem interessante com conexão a essa perachá. E olha que é só um passuque, viu, gente? Imagina quando a gente começar a estudar a Torá, que é do chá. Lembra da árvore? É muita coisa. E a Torá é um infinito. Então, precisava levantar um sábio. E esse sábio tem que se levantar para mostrar e defender a Torá de Moshe Rabbeinu. A Torá que a gente recebeu no Har Sinai, no Monte Sinai. Moshe Rabbeinu, ele vai dizer o seguinte, tudo bem, vocês têm, se levanta um sábio e esse sábio vai dizer, olha, tudo bem, vocês têm razão, a gente pegou emprestado, de fato. Vamos devolver tudo, mas com uma condição. Uma condição muito importante. Essa condição é, vamos aí, pega os cálculos. Nós descemos ao Egito 210 anos, tivemos 210 anos trabalhando, 600 mil homens, né, os nossos imóveis lá no Mitzrayim. Façam o cálculo aí. Calcule para uma indenização de 600 mil pessoas, calculado com o tempo atual. E aí, eles ficaram, e Alexandre Magno também ficou meio, poxa, que disputa, né? Ele falou, poxa, que coxa.
ele virou assim e disse, os egípcios disseram, pera, me dá 3 dias. Falaram a mesma coisa que Moshe Rabbeinu falou para Faraó, me dá 3 dias para pensar. E eles foram, não tinha máquina de calcular, calcularam e viram que aquelas panelas de ouro e prata não cobririam o que os egípcios deviam ao povo de Israel. Essa história está no Masechet Sanedrin. É muito interessante quando a gente estuda a Guemará. Mas a gente tem que entender uma coisa. E a gente tem que se concentrar nessa coisa. A Kadosh Baruch Hu, ele fez o povo de Israel ficar dependente do faraó. Rabino, o que é isso? Porque mesmo que a gente saiu do Egito, a gente tinha medo. Porque quando Deus disse, olha, povo, vai, sai. O povo de Israel disse, será que realmente vai acontecer isso? Deus já tinha feito os milagres, mas a gente ficou com medo. Já pensou? A gente aceita essas panelas? E depois não vai ser isso, o faraó vai ser mais duro com a gente? Então dá depois que a gente sair. E a verdade é o seguinte, gente. O povo saiu, mas eles levaram o sentimento como ainda escravos eram. E por isso o faraó veio atrás deles. Vieram atrás dele. Depois de 3 dias o faraó disse, olha, eles disseram que iam lá, sumiram. Vamos pegar o carro dela, vamos pegar os escravos. Porque eles saíram com um sentimento de escravos. Porque se eles dissessem, olha, se o povo todo levantasse e dissesse, faraó, tchau, tchau amor, acabou. Fossem pessoas firmes, o faraó não vinha. Ele ia dizer, esse povo rebelde foi embora. A pior coisa, senhores, é quando as coisas não são fechadas ao seu tempo. Quando você não fecha a situação no seu tempo. Você deixa portas abertas, onde essas portas têm que ser fechadas. Porque senão você cria um sentimento que ainda há esperança. Uma coisa que se fechou, acabou. O povo de Israel nunca mais voltou para o Egito. Mas ele saiu como escravo. Dentro do peito dele dizia, mas a gente está indo embora das nossas coisas. E quando a gente fica mais velho, a gente não consegue se livrar das nossas coisas. A gente cria uma zona de conforto. A minha casa, o meu carro, meu dinheiro. O dinheiro realmente faz a gente ficar parado. Na verdade, a gente está vendo que a Kadosh Baruch Hu fez uma Gezerah Elohim. Um decreto divino. Que através de ter dado dignidade ao povo de Israel, dando esse dinheiro no bolsinho para poder sair, que eles estavam num nível muito baixo. Quando você tira ele do nível baixo, você bota um dinheiro, você dá dignidade. Eu vejo muito programas que falam que pessoas que viviam na rua, cabelo grande, barba grande, se você dá um banho nela, e corta a barba dela, corta o cabelo dela, e dá um trabalho para elas, elas mudam da água para o vinho. E o povo de Israel estava assim, com barba grande, cabelo grande, e estava na rua, para a gente poder entender o nível espiritual do povo de Israel. Então esse decreto de pegar as panelas de ouro e prata, devolvam, né? Na verdade essa devolver, tem um midrash muito interessante também para vocês terem conexão, que quando o faraó decretou a morte
das crianças, as mulheres subornavam os soldados, diziam assim, por favor, não mata meu filho, está aqui, ó, pega minha panela de ouro e minha panela de prata. Ele aceitava isso e dava para sua esposa. E na verdade a gente estava buscando o que era nosso. Né? O Midrash fala isso. E quando a gente sai com essa riqueza, não é quer dizer que a gente agora é rico, mudou. Porque quando uma pessoa é pobre, de uma remessia, ela não sabe o que é dinheiro. Mas quando ela tem dinheiro, ela quer pisar em todo mundo. Para Am Israel não é assim. O dinheiro é um meio para se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Am Israel precisa entender que é bom ter parnassá, é bom fazer dinheiro, é maravilhoso, mas não é o final, é o meio. Porque quando você tem parnassá, você tem condição para cumprir Torá e Mitzvot. Se uma pessoa entende isso, que a berahá que a Kadosh Baruch Hu está dando é para o estudo da Torá, para chegar ao final, que é o estudo da Torá, a gente consegue cumprir a nossa missão aqui na Terra. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Olha, a gente vai falando, né? O Faraó sentia que estava no domínio do povo. Mas, na verdade, o povo estava dominado pelo temor, o medo do Faraó. E quem era o dono de tudo era Kadosh Baruch Hu. O dono de tudo é Kadosh Baruch Hu. Rav Kook, um grande rabino, dizem que é o rabino pai do sionismo, fundador da Yeshiva que eu estudei, Merkaz Harav e Mahomei. Depois eu fui para a Torah Stom, em Efrat. Ele vai falar o seguinte: o povo de Israel é um povo espiritual, é um povo estudioso da Torá, a sua essência. É um povo que a sua essência é fazer as mitzvot. É um povo que a sua essência é fazer o bem, não é fazer o mal. Fazer o Hesed. Esse é o povo de Israel. A Torá também fala que grandes personagens bíblicos como Abraão, Isaac e Jacó eram ricos. E também a Torá fala que Raquel e Yosef eram homens ricos e bonitos. Mas para que essas coisas? Por que a Torá vai falar isso? Diz o Rav Kook vai falar, a ideia principal é sair com grande riqueza, é que através dela a gente possa se elevar espiritualmente. O povo estava num nível de escravidão tão baixo que a sua natureza era ser submissível. Então, quando Hashem dá essa dignidade, ele está dizendo, olha, vamos, levanta, vamos, anda. E a gente tem que entender que através disso, a gente tem que trabalhar nossas espiritualidades, as nossas midot. Midot em hebraico são os nossos atos como ser humano, interior e exterior. Às vezes existem midotas que não são boas, de tentar machucar as pessoas com as palavras, ou tentar enganar as pessoas, achando que Deus só existe na sinagoga. Não. Ele está em tudo que é lugar. Diz mais o Rav Kook, isso é para mostrar que o pedido do ouro e da prata não é o principal. Não é a reta final, como eu falei. Que o povo de Israel tem que chegar, mas é o meio. Bevakachá, por favor. Não é a meta final. A principal passo é introduzir o mundo da grandeza. A gente vai dar grandeza a um povo. Por exemplo, senhores, vamos lá para a Inglaterra. A família real. A rainha Elizabeth, os príncipes, o príncipe Charles.
eles são reais, são nobres. Agora, se eles fossem pobres, como os reis aqui de Portugal, ninguém ia dar atenção. A gente tem reis aqui em Portugal, a maioria são pobres. No Brasil também. Agora, se fosse uma monarquia, né, estavam com grandeza. O povo de Israel é um povo nobre. Cada um de vocês são príncipes e princesas. Cada um de vocês são reis e rainhas. Então, o povo de Israel é isso. São nobreza, uma nobreza espiritual. E aí é uma conexão com o Estado de Israel. Hoje, Baruch Hashem, o Estado de Israel é uma potência econômica. Fazemos negócio com a China, com o Japão, com os Estados Unidos, com o Brasil, com todo mundo. De fato, se a gente não tivesse essa potência, a gente não poderia ter hoje nunca se visto em todas as épocas um empenho de estudo da Torá como está tendo na terra de Israel. A ponto de formar pessoas e enviar para ajudar outras comunidades pequenas, como a de Belmonte. Eu sou um exemplo de como Israel prospera e investe na educação judaica para depois investir na diáspora. Isso é um exemplo que quando a gente vai sair da terra de Israel, vai sair da terra do Egito, a gente não vai olhar mais para trás e a gente vai usar. Dizem que a parte desse ouro, uma metade foi usada para o Etarregen, para o bezerro do ouro, e depois vai ser usado para a formação do Mishkan, do tabernáculo. E antes de sair do Egito, vai se cumprir outra promessa, uma outra profecia que começa com Jacob Avinu. Olha a conexão, eu falei de Abraão Avinu, que Deus prometeu para Abraão Avinu, e agora termino com a promessa que Jacob Avinu vai descer ao Egito, manda construir um Beit Midrash, uma casa de estudo, e plantar árvores, cedro do Nilo, cedro do Líbano, seria essa a palavra. Para que ele vai fazer isso? Ecologia? Não. Porque até a madeira no Egito era idolatria. E ele viu em nevoar, em profecia, que um dia o povo de Israel ia sair e precisava construir o Mishkan e precisava de madeiras. E por isso então ele mandou. Ele sabia que não ia viver naquele período da Geulah, como Yosef também não viveu, mas os seus ossos saíram. Jacob Avinu se preocupou com o povo de Israel, o período que vai ficar no Egito, no deserto, e manda, quando saísse do Egito, levar essas madeiras para a construção do Mishkan. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acho que essa aula foi melhor do que eu gravei, né? Porque vocês me dão Torá, né? Vocês me dão força para continuar o estudo da Torá nesse país, que é Portugal, e que, exato, a gente possa só ter coisas boas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Perguntas? Vamos lá. Shabbat Shalom, Rabino. Grato por tudo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabino. Gostaram? Sim, bastante. Foi bom? Muito. Tá cada vez melhor, né? Toda Rabban. Agora, gente, se você gostou, curtiu, vai dar aquele curte, vai compartilhar. Se você não é inaceitável meus alunos não ser cadastrados no canal. Porque isso aqui que vocês estão passando também faz parte no canal, né? A gente só faz uma edição bonitinha e aí vai passar. Então, se você não cadastrou, vamos passar, vamos curtir, curte, espalhe e compartilha.
Tá bom, gente? Tá bom. Shabbat Shalom. Sim, sim. Shabbat Vou fazer Shalom. minha ralá. Shabbat shalom, Sr. Rabino. Shabbat Shalom. Shabbat. Ay, ay, ay.